Viçosa, a minha vida em Viçosa, eu comecei em 93. Antes de eu entrar para Viçosa, eu já tinha vindo aqui. Eu fui num batizado que teve aí em 92. Quem estava em 92, quem puxava era um cara chamado Rogerinho, sabe? Ele é um assim, super fera, professor de estatística, fazia doutorado, um pessoal super inteligente. Outro camarada chamava Jota, né, também. Tinha o Mingau, que ele era estudante na época. Tinha o tal de Eduardo, também, que foi para os Estados Unidos, depois voltou e tal. Tinha o Mauro Ivo, essa que é a galera, o Ronald, isso em 92. Aí quando eu entrei em 93, pô, eu já entrei direto na capoeira, né? Aí foi fazendo essa galera que tava, Mingau, Jota e Rogerinho, se formaram. Não tinha algum grupo? Não tinha. Tinha uma bandeira, tinha um nome? Não tinha. Era capoeira da UFV, capoeira da UFV, não tinha nada assim. Que eu saiba, não tinha nada. E era esse grupo que puxava, não tinha o mestre. Não tinha o mestre. Era esse Rogerinho, era o Jota e o Mingau e tudo. Aí quando eu entrei, esse pessoal saiu e a gente ficava naquela, não podia deixar o grupo morrer e tal. Então o pessoal foi formando, aquele pessoal das antigas, foi vindo essa galera nova, que é o calouro já. Então quando foi deu 94, o grupo estava bem estruturado. Quando foi em 95, nós falamos, não gente, não tem mestre. Não tem mestre, nós vamos fazer a capoeira alternativa UFV com as nossas cores, com as cores da universidade. Né? Aí que estava já Fabiolinha, tava o Monteiro, né? o Alu, né? O Raulzão e tudo mais. Essa galera, né? O Cavalo ficou ainda e tal. Aí fizemos essa camisa aqui, que foi a primeira camisa, né? Com o desenho do UFV que todo mundo sabe. E aí que tá, aí o que aconteceu? Aí a gente começou, o batizado chama mestre de fora. Então, para organizar um batizado, a gente sempre precisa ter um professor convidado. E podia ser de qualquer grupo, alguém que a única exigência é que fosse uma pessoa que entendesse a filosofia da alternativa e que não tentasse fazer com que a gente aceitasse ou fizesse que a gente engolisse, né, tivesse um negócio goela abaixo, a filosofia de outro grupo. Então sempre eram pessoas que entendiam a filosofia da alternativa, que era uma filosofia de liberdade, de expressão, cada um tinha seu estilo de jogo, seu pensamento, sua opinião sobre capoeira, mas todo mundo era capoeira. Que era essa relação com outros grupos, assim? Por exemplo, eu vim estudar em Viçosa, sou de outro grupo, eu quero treinar. É isso que é o grande nas alternativas. Se a pessoa vai chegar de outro grupo aqui, ela vai entender que aqui não vai seguir a linha dela lá. Assim, vai continuar treinando e tal, mas a gente tem a nossa... Viçosa tem esse ambiente, né? Vem pessoas de todo lugar do Brasil para estudar em Viçosa. Então essas pessoas se encontram na universidade e elas vão dialogar, vão trocar informação. E isso aconteceu também com a capoeira. Por essa característica que ela tem de fundir diferentes filosofias de capoeira, né? Ou seja, diferentes grupos no mesmo ambiente e dialogar. Isso não é a capoeira para chegar, pode ser agressivo, a gente vai treinar os golpes e tudo, mas tem que ter o respeito ao próximo. E a primeira coisa que a gente sempre pregava era a união. A gente era muito unido, entendeu? Então tinha, às vezes a gente se empolgava na roda, mas era entre a gente mesmo, e acertava um chute em um no outro, mas ficava no... Os cordéis da alternativa, vocês que criaram as cores? Foi mais pelas cores, se for olhar, são as cores mesmo da universidade, que é branco, amarelo, preto, vermelho, né? Isso. E a gente aprendia a fazer os cordéis. Foi genial, a gente estabeleceu o sistema de cordel, que claro que não vão ser 15 cordéis, vai ser uma coisa compacta, mas com o nosso próprio batizado. Capoeira Beriba Azul, capoeira Malungos, capoeira Abadá, capoeira Cordão de Ouro, todo mundo capoeira. Né? E o que todo mundo queria ali era poder continuar jogando capoeira. Essa foi a filosofia do início do clube e por que as pessoas procuravam. O que era bom de capoeira era absorvido, independente de onde ele viesse. Né? Não tinha restrição, não tinha preconceitos. Não tinha preconceitos. Se a pessoa queria jogar um estilo mais angoleiro, se queria jogar um estilo mais coreográfico, como o do Cordão de Ouro, se quisesse jogar regional duro, podia jogar. Capoeira Alternativa abraçava tudo isso.
e isso que me motivou e me fez ser hoje também capoeira alternativa. Sim, passou por fases bem distintas, assim. Eu consigo dividir isso aí em umas 3 fases, eu acho. A primeira fase, a fase que era o Eduardo, que era o linha de frente. Aí em 2005 teve a mudança em geral mesmo, foi quando saiu o Eduardo, saiu o Pink e o Lilão. Nessa época, assim, eu posso falar que foi a época do Wagner. O Wagner era um cara assim, que era aluno do Luiz Cláudio. Ele não era um cara assim, muito envolvido com o grupo até então, mas é porque foi tumultuada mesmo, assim, a passagem do Wagner pelo grupo. Mas como sempre, a capoeira veio a provar assim, que a vivência vale mais. Ele começou toda uma revolução que o grupo chegou no estágio que está hoje. Começou a cobrar mais postura, cobrar mais responsabilidade. O Wagner não veio sozinho, veio uma pessoa, tipo uma dupla que eu sempre falo assim, foi John e Paul, né? Porque o Wagner tinha as ideias, precisava de um cara que tivesse a capoeira e um cara que não batesse de frente, porque senão o grupo tinha acabado naquele momento. Aí surgiu o Bruno, que é essa história. O Bruno é um cara que era aluno do Mão Branca, de BH, veio treinar com a gente. Então deu todo aquele respaldo assim, de armar berimbau, de saber casar um berimbau, de ter vivência de roda. E isso deu um tempo assim pro resto da galera fosse amadurecendo. Sabe? Até que a gente propôs fazer o grande evento que eu chamo que é o Batizado de 2006 e 2007. E esse grande evento ele fechou essa segunda fase, com a fase do Wagner. Aí vem essa segunda fase, essa terceira fase, que é a fase do Tommy, a Luísa já está mais de frente também, eu tento assumir uma postura mais, assim, mais de frente no grupo. Foi a fase dos abadás, da organização, de reunião, de atas, a fase dos projetos. A gente continua tendo aquela energia boa de roda que a gente tinha lá em 2003, 2004, aquela amizade, aquela vontade de estar junto. Ao mesmo tempo a gente não perdeu a organização. É uma fase que o Tom é um dos mais velhos do grupo. Ele não vai se sentir à vontade de chegar num grupo de bermuda para jogar. E isso não vai virar uma crise, uma pessoa mais nova pode chamar a atenção dele. Então a gente tem a organização, ao mesmo tempo a gente tem essa energia, a gente tem essa harmonia. Então, eu chego na capoeira em 2005. Quem estava à frente do grupo na época, puxando os treinos e conduzindo o trabalho, era uma galera que é de Brasília, né? O Eduardo, o Lilão, já tinha o Wagner que estava chegando também nessa época aí na coordenação, tinha o Gigante, o Guilherme, né? Essa galera que estava à frente, a Fernanda. E aí em 2005 teve uma greve. Depois da greve, 6 meses de greve, o grupo desmobilizou. Então quando eu volto no começo de 2006, tinha pouquíssimas pessoas treinando no grupo. A maioria da galera das antigas tinha se formado, saiu do grupo. Mas na época, assim, uma imagem que eu lembro muito do grupo, que era uma coisa bem mais descontraída, assim, no sentido da organização. O pessoal não tinha muito essa questão do uniforme, né? Não tinha muitas bolsas. Tinha reuniões já semanais para organizar o grupo, mas não tinha essa questão do uniforme, da questão do horário e tal. E aí o Wagner assume, então, a partir daí, o Wagner, que era a pessoa mais antiga na época, né? Então ele começa já a buscar essa organização que vem a partir da orientação do mestre dele, né? Que é do grupo Senzala, né? De Ubá. Que aí lá tem a mestra Tida, o mestre Tarcísio e o mestre Luiz Cláudio. E a partir da orientação deles, o Wagner começa a cobrar mais essa questão do uniforme, a cobrar a questão do horário, né? E aí nessa época a gente já começa a falar da questão de acessar editais, de acessar financiamento, projetos. Mas o período do Wagner, na verdade, foi muito curto. E logo ele já sai da capoeira e nós que chegamos em 2005, em 2007 a gente já era linha de frente. Então já estava eu, o Bruno, a Joana, né, o Baiano, isso a galera muito nova de capoeira, mas a partir dessa sementinha que o Wagner coloca lá do Grupo Senzala, né, da organização dos uniformes, a gente toca nesse sentido a organização do trabalho. E aí a gente consegue a gente consegue colocar a obrigatoriedade dos uniformes, a gente consegue acessar editais e aprovar projetos de extensão, né? Então a gente aprova um projeto de extensão, depois 2, depois 3. Atualmente a gente tem 5 projetos de extensão num edital interno, que é o PIBEX.
e hoje a gente está com o Proeste aprovado também. Isso tudo é fruto lá dessas conversas de 2007, que a gente já sonhava com isso e a gente veio organizando e trilhando o caminho dentro da universidade para isso, né? Outra coisa que eu considero que foi muito importante, assim, que não existia dentro do grupo e que a gente conseguiu colocar hoje, acontece efetivamente, é a capoeira infantil. A gente está já desde 2010 realizando eventos de capoeira infantil e batizando sempre por volta de 50 crianças todo ano. Então é uma coisa também que não tinha quando eu cheguei na Alternativa e que hoje existe, e que isso dá muita força para o trabalho, porque tem o contato com os pais, com os familiares, ou seja, a gente conseguiu, de certa forma, atravessar aquela barreira invisível que tem nas 4 pilastras da universidade, entre a universidade e a cidade, né? A gente consegue fazer um diálogo hoje com a cidade, com a comunidade viçosense de forma geral. Então a gente tem pessoas que são funcionários do FV, a gente tem pessoas que não têm vínculo nenhum com o FV, que continuam treinando capoeira com a gente, pessoas da periferia de Viçosa. E hoje essa é a nossa perspectiva, de crescer o trabalho nesse sentido, de deixar de ser uma coisa restrita para o estudante universitário, mas que inclua também outras pessoas, né? A gente está avançando nesse sentido. Outra coisa que não existia era nos treinos à noite. Só tinha treino no PVG, na Educação Física, na hora do almoço. A partir do momento que a gente coloca 2 treinos por semana à noite, o grupo também cresceu muito. Várias pessoas, é um horário mais fácil para as pessoas estarem indo treinar. Então são algumas modificações que eu consigo recordar agora, que fizeram a gente ganhar uma maior institucionalidade na universidade e fizeram o nosso trabalho ganhar proporções, dimensões maiores do que já era, sem perder o fundamento, sem perder os princípios de quando o grupo foi criado, que é proporcionar o diálogo entre as diversas filosofias de capoeira, entre diversos grupos, entre diversos mestres. Então a gente continua com isso, né? Tem a Naná, que é do grupo, tem a Duda, que é de outro grupo, tem eu que vim de um grupo, e a gente dialoga, e a gente está aberto a dialogar com qualquer outra filosofia, outro entendimento de capoeira, outra forma de jogar da capoeira. E isso enriquece muito o trabalho da Alternativa. Mas a gente deu alguns passos também nesse sentido aí que eu coloquei, né? Que é o diálogo com a comunidade viçosense, o trabalho infantil e a expansão, né, dos treinos à noite e acessar projetos editais que dão uma maior institucionalidade, e com isso a gente conseguiu muito mais apoio da universidade para realizar eventos, para trazer mestres, para organizar o trabalho.